Atos 16, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por essa nova etapa onde haveremos de expor pela graça as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nos ajude a extrair desse livro histórico e tão precioso lições práticas para a nossa vida espiritual. Abençoe os nossos corações e que sejamos encorajados por esses registros tão valiosos, que certamente contribuirão para a nossa santificação. Tenha misericórdia de mim, que estou encarregado de tão grande responsabilidade, que eu possa, pela tua graça, expor este livro de forma humilde, sincera e com propriedade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, verificamos que ele deveria se chamar Atos do Senhor Jesus glorificado por intermédio do Espírito Santo pela instrumentalidade dos apóstolos. Na realidade, para se resumir, podemos nos satisfazer com o título Atos dos Apóstolos. Mas ao estudarmos esse livro, corroboraremos que os atos são do próprio Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, que conduz, segundo a sua soberana vontade, todos os passos dos apóstolos, amparando-os e dirigindo os seus passos, segundo a sua vontade, permitindo até mesmo as importantes tribulações durante as viagens missionárias. Jesus disse a Ananias, no capítulo 9, versículo 16, Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E mais tarde, Paulo reconheceu esse fato no capítulo 14, no versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Portanto, o próprio Senhor Jesus, de forma soberana, conduz os seus missionários. E nesse texto, nós vemos exatamente isso quando lemos no versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aqui estamos na fronteira entre a segunda parte geral e a terceira parte geral do livro de Atos. A primeira parte geral abrange os 7 primeiros capítulos, onde o evangelho se estabelece em Jerusalém. Depois, nos capítulos de 8 a 12, o evangelho chega em toda a Judéia e Samaria, e agora, a partir do capítulo 13 até o final do livro, o evangelho vai até os confins do mundo, terminando, na verdade, em Roma, e evocando aquilo que o Senhor falou no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Portanto, sereis minhas testemunhas em Jerusalém nos primeiros capítulos 7, depois em toda a Judéia e Samaria, nos capítulos 8 a 12, e até aos confins da terra, descrito nos capítulos 13 a 28. Vamos considerar então essa porção tão preciosa da palavra de Deus sobre o tema O Senhor separa Barnabé e Saulo para a primeira obra missionária. Nós lemos no versículo 1: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. Antioquia era a capital da província romana da Síria. Era uma cidade grande na época, cuja densidade demográfica era de mais de 200 mil habitantes.
e a terceira cidade mais importante e fundada em cerca de 300 a.C., por Seleuco I, às margens do rio Orontes, a cerca de 20 quilômetros do mar Mediterrâneo. Antioquia da Síria só era menor que Roma e Alexandria na época. E havia em Antioquia uma igreja em decorrência da dispersão. Nós lemos no capítulo 11, versículo 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E na igreja de Antioquia havia vários ministros, vários profetas e mestres, e alguns nomes foram aqui citados: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. Não sabemos se todos eram profetas e mestres, ou alguns eram profetas e outros mestres. Provavelmente alguns eram profetas e outros eram mestres, encarregados de ensinar as doutrinas e instruir o povo de Deus. É sabido que o ofício profético foi temporário, porque a igreja estava crescendo e a palavra de Deus ainda estava sendo escrita. Por isso a função profética não existe mais e terminou por conta do fechamento do cânon bíblico, cujos livros foram inventariados pela Igreja no Concílio de Cartago, em 397 da nossa era. Já o ofício de mestre, esse sim é permanente. E aqui, nesse ponto, a Igreja estava crescendo no ensino das doutrinas dos apóstolos e da palavra de Deus através dos mestres, através dos doutores, com o propósito de crescimento na unidade cristã e ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Mas na igreja de Antioquia, os profetas foram chamados e comissionados por Deus, que ocasionalmente eram enviados para revelar a vontade de Deus, sob interpretação de eventos passados, presentes e futuros, cuja função tinha o propósito de consolar e instruir a igreja. Quase certamente haviam outros homens notáveis na igreja. Ágabo, por exemplo, era de lá e, pelo visto, era profeta e não um doutor, não um mestre. Hoje não precisamos mais de revelações novas, pelo contrário, devemos resistir com toda a força, nos opondo a toda e qualquer revelação extraordinária. Nós somos exortados como crentes em Cristo Jesus a testar os profetas para ver se de fato são de Deus e se falam de acordo com a vontade dele. Ademais, Deus não tem mais nenhuma novidade concernente à salvação, à fé, à vontade de Deus, e não há mais conselho novo no que diz respeito à sua glória e sua vontade. Tudo já está revelado na Escritura Sagrada. E na igreja de Antioquia havia alguns nomes dos profetas e mestres que são Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. O primeiro nome que aparece é Barnabé, provavelmente porque tinha um papel de liderança nesse ponto aqui, e provavelmente também o mais velho, por isso é citado primordialmente, em primeiro lugar. Foi atrás de Paulo em Tarso e o doutrinou por cerca de 1 ano. Nós lemos no capítulo 9, versículo 27, mas Barnabé, tomando consigo Paulo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. O segundo nome mencionado aqui é Simeão o Níger. Simeão em hebraico significa audição e Níger é um termo latino que significa negro. Provavelmente Simeão o Níger era um judeu negro do norte da África. O nome Simeão era comum e para se identificar esse líder importante entre os homens notáveis pelos dons, graça e utilidade da igreja de Antioquia, foi-lhe acrescentado no nome Simeão o Níger, que era Simeão o Negro.
O terceiro nome que aparece aqui é Lúcio de Cirene. Lúcio é um termo latino e provavelmente foi um dos fundadores da igreja de Antioquia. Nós lemos no capítulo 11, versículos 19 e 20. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Pode ser que Lúcio estivesse entre os que eram de Cirene e que depois foram para Antioquia. Alguns comentaristas acham que Lúcio foi adaptado de Lucas, o autor do livro de Atos, porque ele não gostava de citar o seu próprio nome, mas isso é pouco provável. O quarto nome aqui que aparece é Manaém, que é uma forma grega do nome hebraico Manaim, que significa acampamento de Deus. E pode ser que fosse de um judeu da dispersão ou prosélito do judaísmo. Quando Lucas diz Manaém, colasso de Herodes o tetrarca, a palavra grega para colasso, suntrofós, é alimentado com alguém, educado com alguém, companheiro de infância e juventude. Certamente, ele havia sido criado e companheiro de Herodes na sua juventude, mas um amigo de infância que não seguiu suas pisaduras da impiedade, porém se converteu ao Senhor Jesus, se unindo à sua igreja. Matthew Henry, comentando essa passagem, disse que da mesma forma que Moisés, sendo já grande, se recusou ser chamado filho da filha de Faraó, Manaém também abandonou o seu amigo Herodes, se recusando ter um possível cargo de confiança do rei. E, finalmente, o último nome citado aqui é Saulo, provavelmente o menor ou o mais novo, mas que iria se transformar no grande apóstolo Paulo. Ele e Barnabé haviam se dirigido a Jerusalém, levando donativos para os judeus carentes de Jerusalém, e agora retornado à igreja de Antioquia da Síria, junto com João Marcos. Nós lemos no versículo 25 do capítulo anterior que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Se é verdade que seu nome é citado por último, é verdade também que será o mais célebre e notável dos apóstolos. Nós vamos verificar durante o curso desse livro de Atos como aprenderemos a amar mais ainda esse grande apóstolo do Senhor Jesus, mas que se intitulava o menor dos apóstolos. Mas a passagem continua e temos aqui no versículo 2 as ordens do Espírito Santo para que Barnabé e Saulo se separassem da igreja de Antioquia para a primeira obra missionária que se realizaria ali ao longo do mar Mediterrâneo. Nós lemos: "E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado." A palavra grega para servir, e servindo eles ao Senhor, leitorgel, tem um contexto de culto público, que é onde os ministros do Evangelho fazem a liturgia do culto público. E quando nós lemos que eles estavam servindo o Senhor, eles achavam-se adorando a Deus, inclusive com jejum, em um contexto de culto público com toda a igreja de Antioquia, e não apenas esses 5 homens citados aqui. Vale a pena lembrar que o jejum é um dever de todo crente. Ele não é tão regular e diário como a oração. O jejum tem objetivos e propósitos espirituais com práticas ocasionais e finalidades especiais. O jejum sempre está relacionado à oração, obediência, descanso e devoção. É abstinência de alimento para se consagrar à oração e buscar a misericórdia e o favor de Deus no âmbito familiar ou social. O jejum não é abstinência apenas de alimentos, mas no trabalho, no sexo
em casos de calamidade pública, como aconteceu com o decreto do rei Assuero para que permitisse a matança dos judeus. E isso foi na época da rainha Ester, e até mesmo, quem sabe, de acordo com o contexto, haja vista que no capítulo anterior nós vemos as perseguições e tribulações da igreja, prisão de Pedro e até mesmo a morte do apóstolo Tiago, irmão de João. Isso foi uma calamidade pública. É-nos dito nos versículos 1 e 2 que mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Mas o jejum também está associado à tristeza pelo pecado, arrependimento, doença, como foi o caso do filho do rei Davi, que morreu, decisões importantes, como eleições para presbíteros, e no nosso texto também, já que eles continuaram em jejum depois do Espírito Santo os terem separados para a primeira obra missionária. Nós lemos no versículo 3: Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu chamo a atenção porque aqui é-nos dito de uma forma lacônica que jejuaram, oraram e, impondo sobre eles as mãos, se despediram deles. Mas não é um caso de ordenação, porque Barnabé e Saulo já eram ministros do Evangelho. Ademais, estavam a serviço da igreja de Antioquia da Síria, levando os recursos necessários para os pobres de Jerusalém. E quando é-nos dito no capítulo 14, versículo 26, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido, nós percebemos que eles não apenas se despediram depois de terem imposto as mãos com a oração, mas recomendaram Barnabé e Paulo no sentido de sustentá-los. Podemos imaginar que eles angariaram recursos para que eles pudessem, ao menos no início, começar a missão na região do Mediterrâneo e por isso voltaram prestando relatório para a igreja. Nós lemos no versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Portanto, foram enviados pela igreja por ordem do Espírito Santo. Eu quero concluir chamando a atenção para a primeira lição que diz respeito ao caráter multirracional e étnico da igreja de Antioquia. Aqui nós temos a marca multicultural da igreja. Nós temos judeus, negros, gentios. O evangelho é para todo tipo de pessoas. Homens, ricos ou pobres, brancos, amarelos, negros, vermelhos, todo tipo de nível cultural, mais ou menos elevado, mais ou menos inteligente. 1 Coríntios 12 diz: Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe apraz, porque são muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem ser menos dignos do corpo, estes damos mais honra. E nesse caráter multicultural da igreja de Antioquia, nós temos homens vocacionados especialmente para o ministério. O Espírito Santo agindo, chamando e comissionando Barnabé e Saulo através da instrumentalidade da igreja, que reconhece aqueles homens como missionários. Eles oram, jejuam, impõem as mãos, despedem e recomendam. Que Deus nos dê a graça para reconhecermos o chamado de Deus para a vocação das pessoas. A igreja elege homens que têm o poder de ligar e desligar seus membros, ou seja, admitir e excluir da igreja. E essa eleição deve ser com jejum e oração. Nós enfrentamos hoje com o perigo da igreja recomendar pessoas que não foram chamadas para o ministério. Enviam pessoas aos seminários e depois, mais tarde, eles abandonam o ministério. Em contrapartida, aos que são chamados realmente, os que foram chamados,
mas vivem independentemente da igreja, sem se sujeitar às autoridades dela, sem ser sustentados por ela, e muitas vezes pedem dinheiro aqui e acolá, e dependem de outras igrejas, muitas vezes. Em segundo lugar, nós vemos a importância do culto público. A igreja estava adorando a Deus quando o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a grande obra missionária. Nosso momento de devocional é importantíssimo. O culto doméstico, a sós, oramos, buscamos a graça de Deus, lemos a sua palavra, colocamos nossa vida diante do Senhor, refletimos nas Escrituras, mas não tão importante quanto no momento do culto público. Não é bom que deixemos de congregar, todos em união e unidade, e sermos instruídos pela pregação do Evangelho e pela vontade de Deus. Mateus 10, 32 e 33, o Senhor Jesus disse: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Muitos que dizem que podem ser cristãos sem ser membros da igreja visível, está em uma situação irregular. Se amamos o Senhor Jesus, seria uma incongruência não amar a sua igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. E no capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Portanto, sejamos responsáveis como cristãos, sendo membros da Igreja do Senhor e participantes frequentes aos cultos públicos. A lição principal é aquilo que eu introduzi. O livro de Atos deve ser chamado os Atos do Senhor Jesus glorificado, por intermédio do Espírito Santo, pela instrumentalidade dos apóstolos. Que encorajamento nós compreendermos que os atos não são meramente dos apóstolos, mas do próprio Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo e pelo testemunho da sua palavra, levando o Evangelho até os confins da terra. Deus soberanamente conduz todas as coisas, ele leva as pessoas de vários lugares, usa a dispersão e perseguição da igreja, depois a conversão de Paulo, depois Barnabé vai atrás de Saulo em Tarso. O melhor do Evangelho é que a luta é uma batalha ganha. Nenhum soldado de Cristo será deixado morto no campo de batalha. O campo missionário é onde Deus nos coloca soberanamente nas mais variadas vocações a que fomos chamados. Que sejamos encorajados a compreender que Deus tem um propósito na nossa vida e somos agentes de Deus. Onde Deus nos coloca, Ele tem os seus objetivos. Deus é o mais interessado nessa obra missionária. Se eu não for, alguém vai. Se ele não pregar, o outro prega. Se o outro não partir, o outro parte. O Senhor Jesus é o maior missionário e mesmo depois da ressurreição, ele continua a sua obra missionária. Os atos são do próprio Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Ele é o responsável para que a sua palavra seja conhecida em toda a terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que o Senhor nos abençoe. Amém.